Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos aguardar as pessoas começarem a entrar para participar. Olá, olá. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos aguardar só a Érica entrar. Oi, Adri. Oi, doutora Sandra. Ficou alguma dúvida sobre mascaramento, pessoal? Ainda tem alguma coisa que está muito fora da curva, assim, fora de compreensão, ou ficou bem claro tudo que a gente explicou? A Erika já tá quase entrando aqui. Deixa eu autorizar. Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Enquanto isso, a gente vai relembrando tudo que a gente viu até agora. Então, a gente viu imitância. Oi, tá fácil hoje. Vai ser bom. A internet está ajudando. Nem me fala. Peraí que eu não tô te ouvindo, Li. Oxi, será que meu som tá baixo? Peraí. Não, agora eu consegui. Não, a internet tá ruim. Carlinha, que saudade! Isso aí, pessoal. Então, estava comentando, né, Erika, se ainda ficou alguma dúvida muito complicada de mascaramento, se ficou claro todos os conceitos, né? Para hoje a gente entrar no laudo. Semana passada a gente falou do. Ai, que louca. Semana passada a gente falou do laudo audiológico e hoje a gente vai falar do diagnóstico. Ah, Júlia, a evolução da disjunção de cadeia tímpano-auricular normalmente é cirúrgica, né? Ou então a utilização de prótese mais potente para poder compensar a perda que normalmente ou é condutiva ou é mista. Olá! Bom, vamos, como diria Dion, vamos partir? vamos. Bom, então hoje a gente vai falar de diagnóstico audiológico, né? O que a gente enxerga na audiometria para poder fechar, né? Qual é a localização da patologia. E para isso a gente tem que primeiro entender a fisiologia de cada patologia, né? Só um instante. Normalmente a disjunção de cadeia tímpano-auricular ela é por trauma, né? A otosclerose não causa disjunção de cadeia, ela causa o enrijecimento. E o colesteatoma, na verdade, ele acaba engolindo, né, toda a parte petrosa do osso temporal, né, que é onde está a, a parte pneumática do osso, né, da mastoide. Então, normalmente ela vai mais para essa região, ela engole, acaba tendo uma disjunção de cadeia em decorrência das cirurgias que são feitas para limpar o colesteatoma, A né? Júlia está perguntando se otosclerose é colesteatoma. Não, Júlia, são duas patologias distintas. Na otosclerose, a gente vai ter uma fase de reabsorção óssea e uma fase de uma reconstrução óssea desordenada. Então, o osso que é reabsorvido, ele vai ser reconstruído de uma forma aleatória, que vai acabar formando uma massa
que vai perder aquela função de alavanca que a gente tem da cadeia timpanocircular. Por isso que a gente tem um problema de condução. O colesteatoma é um problema infeccioso, ele é como se fosse um tumor benigno, né? No sentido de não ter células cancerosas nele, mas ele é extremamente agressivo também, né? Ele vai pegar toda a região ali de mastoide, toda aquela região pneumatizada e eu tinha uma professora que falava que o cheiro do colesteatoma é como um ninho de ratos. Eu nunca cheirei um ninho de rato, mas imagino que seja ruim para dedéu. O colesteatoma ele é extremamente mal cheiroso e quando você vê um paciente que você enxerga escorrendo aqui ao lado do rosto uma coisa meio esverdeada, meio esbranquiçada, você fala, chegou o colesteatoma. Fora que na sala de espera a gente já sente o fedor desse colesteatoma, que não é cheiro, né? É fedor mesmo, que é ruim o negócio. É porque ele causa um estado de putrefação dos ossos, né? Então ele vai transformando aquele osso em mingau, né? Só que não de uma maneira boa, né? Pelo contrário. Então ele é que nem um pus de espinha, né? É que o pus da espinha é bem pequenininho, né? E não tem cheiro, mas o pus lá dentro, por conta da quantidade de glândula sebácea, de vasos, enfim, e né, e de bactérias mesmo que a gente acaba tendo dentro da área pneumática do osso mastoide, a gente acaba tendo então esse mau cheiro que é bem característico mesmo, porque realmente ele vai apodrecendo o osso, né, e vai transformando aquela parte óssea num mingau mesmo. Então E lembrar em biossegurança, né? Lógico que a gente não vai entrar, não é esse o assunto, mas a gente tem que fazer a proteção do coxim do fone. Então, assim, não se atende um paciente com colesteatoma sem a proteção. Antigamente, aqui eu vou lembrar a Carla Musolino, a gente não tinha os protetores de coxim, né? Então, o que a gente usava? A gente usava a gaze, a própria gaze. A gente abria várias gases, protegia o fone e colocava na orelha do paciente para que o coxim não fosse muito afetado. E depois que o paciente sair, sempre fazer a higienização desse coxim. bom, eu particularmente continuo preferindo usar a gaze do que o protetor, porque eu acho que a gente consegue e também não contaminar mais o paciente, né? Porque por mais limpo que o coxim esteja, né? A gente limpa paciente a paciente, aquele paciente ele já tem um sistema imunológico ruim, né? Porque ele já está sofrendo um ataque terrível por conta do colesteatoma. Então, a gente tem que fazer uma barreira para os dois. Então, eu particularmente continuo usando a gaze em vez do protetor, porque eu acho que o Eu protetor também gosto muito da gaze. ele fica úmido muito rápido, então não sei, me dá meio E o desespero. protetor ajuda a escorrer mais a sensação que eu tenho é que o protetor causa um abafamento maior no coxim. Isso, Pode ser aí impressão, né? Mas é a sensação que eu tenho, então eu também não gosto de usar. E pensar que quando a gente pega um pós-operatório de colesteatoma, existem algumas técnicas cirúrgicas que não convém a gente entrar nisso, mas a gente precisa observar muito bem o meato e ver dentro do meato, que às vezes tem um alargamento desse meato acústico externo, olhar atrás da orelha para ver como que está a reconstrução, porque geralmente é um paciente que pode ter N alterações anatômicas pós-cirúrgicas. Esse paciente vai vir, é um paciente ad eterno de consultório, tal como os de otite média serosa, que você pega o pititico, quando você vai ver ele está um pititicão, e continua ainda no consultório por conta de acompanhamento audiológico. bom, então, pensando então na Respondemos? fisiopatologia, acho que sim. Também espero. Então, pensando numa patologia menos agressiva, né, a gente vai começar hoje pela autoesclerose, pensando então na fisiopatologia, né, para a gente conseguir entender por que a autoesclerose ela vai tendo modificações no audiograma, né? E o que a gente enxerga nesse audiograma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem uma base, primeiro, genética,
né, de origem genética, e ela afeta normalmente, na É grande maioria, autossômica dominante com baixa penetração, com penetração incompleta, para quem tiver dúvida. para quem gosta do que a gente, né, A quem então gosta do ela negócio é autossômica dominante. e ela atinge normalmente mais mulheres, né? E ela tem um começo muitas vezes associado a algum pico hormonal grande, então uma gravidez, né? Às vezes ela vai aparecer, por exemplo, só na menopausa, né? A gente já teve casos relacionados à menopausa, que são esses picos hormonais que a mulher tem. Ela Por normalmente ela é isso, essa única. é uma pergunta de anamnese, né? Então, quando a pessoa vem relatando a diminuição da audição, a primeira pergunta que a gente faz é: ocorreu durante alguma gestação? Porque essa é uma característica. E quando a mulher tem essa perda unilateral, ela vai pensar duas vezes para engravidar, porque é muito provável que a outra orelha seja afetada numa segunda gestação. Isso, a gente tem que sempre orientar a nossa paciente quanto a isso, que é uma doença que, como é autoimune, a chance dela se repetir é grande, né? Então, uma segunda gestação aumenta a chance da gente ter uma perda bilateral. Então, o mais comum é que ela seja unilateral, nada impede dela ser bilateral, e ela tem uma primeira característica como uma perda condutiva, né? Ela não começa já como uma perda mista. Justamente por quê? Porque a gente vai tendo a calcificação do estribo, né? Que é o último osso que é ligado na janela oval na cóclea, né? Então, ele vai tendo um desgaste ósseo, né? Como a gente falou, e ao mesmo tempo então é um ciclo vicioso. Ele causa o desgaste, aí ele reconstrói o osso. Causa o desgaste, constrói o osso. E nessa reconstrução ele não vai tendo aquele mesmo formato bonitinho, né, que a gente vê na cadeia timpano-circular. Ele vai crescendo de forma desordenada até que essa recalcificação ela vai atingindo a articulação entre os ossículos, porque entre os ossículos não existe uma cartilagem que faz com que eles tenham essa membrana, esse movimento de alavanca. Então, conforme a gente vai tendo a calcificação do estribo, a gente vai fazendo com que diminuindo a mobilidade da cadeia timpano-circular, porque todos os ossículos passam a então ficarem em linha reta, assim, né? Eles têm formar um ângulo assim quando eles estão em funcionamento normal, e aí eles passam a ter essa configuração justamente por conta da calcificação, né? Então, primeiro uma perda condutiva. Se a doença for evoluindo devagar, ela vai se tornar uma perda mista, no máximo até severa, né? Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto uma otosclerose virar anacusia. Você chegou a ver, Érica, alguma Não, a vez? própria literatura não refere, né? E lembrar que essa perda condutiva inicial é por conta de uma alteração estrutural de orelha média. Então, todas aquelas funções físicas que a gente tem da cadeia ossicular, a gente perde. Diferente das otites, onde a gente tem líquido ou algum muco dentro da orelha média, na otosclerose a gente perde as funções físicas que a cadeia ossicular vai ter para fazer a amplificação do som. Isso. Então, é uma questão de a gente não tem uma modificação do meio de transmissão, né? Ele não tá, ele não deixa de ser aéreo para ficar aquoso quando, por exemplo, a gente tem a otite. É justamente o mecanismo de alavanca em si que cria um enrijecimento, um endurecimento. Então, ele causa essa perda primeiro condutiva, até que ela se torna mista. E a gente já teve casos de ter, quando é bem acelerado o processo, né, de calcificação, uma perda até neurosensorial, né? Mas não por conta de lesão de célula ciliada, né? Isso que é importante. A gente começa a ter a baixa estimulação da cóclea por conta da pouca movimentação da janela oval, né? Então, aquele bombeamento que acontece na endolinfa, ele acaba não acontecendo porque a cadeia não amplifica com força.
e a gente sabe que no nosso organismo tudo aquilo que a gente não usa atrofia, né? A gente tem casos de otosclerose que a gente tem até uma calcificação até da própria janela oval, dependendo do grau, se não for feita nenhuma intervenção. E o que a gente espera, então, nesse audiograma é uma perda mista ou condutiva, uma timpanografia com configuração A, quando ela é condutiva, porque eu ainda não tenho totalmente o enrijecimento da cadeia timpanoauricular. Quando ela se torna mista, a gente tem uma curva do tipo AR, né? E a ausência dos reflexos contralaterais, justamente porque a cadeia não é capaz mais de se movimentar para impedir a passagem do som. Tudo E vamos bem? lembrar também que a gente tem sempre que comparar, né, Li, a timpanometria. Nem sempre a gente vai ter uma curva, um pico diminuído, mas a gente compara o antes da pessoa desse início de quadro de otosclerose com o depois. Porque às vezes o rebaixamento desse pico, às vezes não configura uma curva R ou uma curva S, mas sim às vezes ela continua sendo tipo A, mas se eu comparar a orelha esquerda, por exemplo, como orelha afetada e a orelha direita normal, o pico da orelha esquerda é bem menor que o da orelha direita. Isso já acende uma lâmpada de alerta, falar, opa, porque a gente tem essa diferença de amplitude, levando em conta que a gente tem uma membrana timpânica ok, sem nenhuma alteração, sem nenhuma calcificação, que não sofreu perfuração. Então, isso já vai chamar a nossa atenção. Que não necessariamente a gente tem aquele pico rebaixado, mas um pico comparativo alterado. E a cada 6 meses, né, a gente vai vendo, conforme vai tendo evolução do grau da perda, o próprio timpanograma vai diminuindo, né? Ele vai tendo Sim. na orelha contra ela mesma, por assim dizer, um exame inicial pode estar em até 1, né, grau. Oh, meu Deus, 1 grau nada, Luca. 1 ml, né, de volume e vai abaixando conforme a perda vai realmente aumentando, né? A calcificação vai aumentando. E a Outra gente coisa tem. característica que vale a pena lembrar é o entalhe de Carrá, né? Todos os pacientes vão ter? Não, mas grande parte dos pacientes terão. Então, a gente vai ter uma diminuição da via óssea ali por volta de 1.000, 2.000 Hz. Depois da cirurgia, essa via óssea melhora, né? Porque, na verdade, o entalhe de Carrá é um artefato, ele não é uma perda de limiar de via óssea, ele é só um artefato por conta dessas alterações mecânicas que a orelha média sofre em decorrência da autoesclerose. Desculpa. Então, essa é a questão que a gente encontra. Nádia está perguntando se a tímpano tipo A e a R, os reflexos são ausentes. Sim, do lado, quando a tua sonda estiver do lado da orelha alterada, então, no nosso caso, a gente está imaginando que a orelha alterada seja a orelha esquerda. Quando eu estou fazendo desculpa, a orelha direita. Quando eu estou fazendo contra da orelha esquerda, eu não vou ter a eferência. Então, vai estar alterado. E quando eu estou fazendo ipsilateral da orelha direita, eu também não vou ter, porque eu não tenho condição de captar esse reflexo, tá? Respondi a pergunta, tá certo? Isso, a gente tem que sempre pensar, tem que sempre lembrar. O reflexo ele tem alteração na aferência pelo limiar, pela orelha média e pelo nervo. E na eferência pelo nervo e pela orelha média. Então, aonde a gente tem uma patologia de orelha média, o reflexo provavelmente vai dar alterado por conta do funcionamento, né? Da passagem do som para aquela área que é a área de amplificação. Então, isso quer dizer que o músculo está lá contraindo, né? O músculo está tentando fazer o papel dele. Só que eu tenho uma calcificação da orelha que não deixa a minha cadeia ossicular fazer o movimento. Então, não é um músculo. Se você imaginar, por exemplo, uma paralisia facial, onde o músculo pode ser que ele não esteja fazendo a função dele por conta da paralisia, que vamos lembrar que depende do local da paralisia facial para eu ter afetado a movimentação do músculo estapediano ou não. Nesse caso, o músculo está lá funcionando, então eu não tenho uma alteração neural, eu tenho uma alteração mecânica de orelha média. Tá certo? Certíssimo.
Bom, então, autoesclerose, ok, pessoal, ficou tranquilo entender por que que a gente começa com uma perda, um audiograma misto, depois ele, um audiograma condutivo, depois ele vai virando misto, a modificação que aparece na timpanometria. A logoaudiometria desse paciente, normalmente, ela não sofre tanto efeito, né? Ela não é tão ruim Compatível. assim. Isso, ela só vai ficar realmente assim mais comprometida quando a perda se torna neurosensorial, né? Que aí a gente tem um fator diferenciado por conta também do grau da perda, a discriminação fica ruim, o equipamento distorce por conta da intensidade alta que você tem que usar, enfim, tem uma série de fatores. Agora vamos Mas pensar no pós dessa paciente. Então a gente devolveu ela para o médico, ele vai ter algumas condutas. Pode ser um caso cirúrgico que funciona bem, né? Bem legal. As cirurgias costumam dar certo, onde a gente vai ter a substituição lá do nosso estribo que está com a calcificação por uma prótese. Então é uma cirurgia que costuma dar certo. E quando ela dá errado, na maior parte das vezes ela dá muito errado, né? A pessoa pode perder completamente a audição. Mas, em geral, isso não acontece. Acontecia mais no passado, quando a gente tinha Gelfuan, que não era efetivo, enfim. Mas, geralmente, é uma cirurgia que funciona. Por alguma razão, por alguma contraindicação, esse paciente não pode ir para a cirurgia, ele pode sim usar um aparelho auditivo. Aí vamos lembrar que essa é uma perda que vai evoluir, mas, por outro lado, é um paciente que é uma delícia colocar aparelho, né? Porque você coloca aparelho, o que, que ele quer? O que, que esse cara precisa? Potência. Então, todas aquelas distorções, aquele desconforto para som alto que o neurosensorial vai ter, esse paciente da autoesclerose, ele vai ficar feliz e sorrir para qualquer aparelho que você colocar na orelha dele e dê potência. Hoje a gente tem recursos maravilhosos, quanto mais recursos a gente puder usar, ok, bom, mas é um paciente que funciona bem para a maior parte das protetizações. É difícil um paciente com autoesclerose ficar infeliz com o aparelho na orelha. uma ressalva importante com o paciente operado é que ele não pode mais passar por imitanciometria, tá, pessoal? Porque a gente pode deslocar a prótese durante a colocação da pressão. E se o Então, se é médico quiser, ainda assim, ele fica do seu lado na hora de fazer, porque você não vai se responsabilizar por isso. isso, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse paciente, porque assim, por mais avançada que esteja a cirurgia e as próteses que a gente tem hoje, cada organismo responde de uma maneira, né? Então, a gente corre o risco de fistular, inclusive, né, a cóclea desse paciente fazendo a imitância porque a prótese saiu do lugar. Então, assim, o ideal é não realizar, tá? O médico quer saber o reflexo. Então, eu prefiro que ele vá fazer um bera ou um eletrofisiológico para ver como é que está funcionando a parte neural do que justamente colocar esse Mesmo paciente. porque se ele quiser pegar essa referência, não vai ter, porque na hora da cirurgia o músculo disse tchau, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar Então, bastante não, cuidado com não se esse paciente. justifica o risco. Exatamente. E o que a Aline falou em fistular a orelha interna, né? O que, que significa a gente ter uma fístula? Fístula é um buraco que a gente vai ter na janela e toda a endolinfa, todos os líquidos de orelha interna vão embora. O que, que acontece se meus líquidos da orelha interna vão embora? Que é um risco cirúrgico, né? Inclusive, a fístula é um risco cirúrgico da autoesclerose, mas que ela pode acontecer depois. O que, que vai acontecer com a audição dessa pessoa? Bela tchau, né? Ela vai embora, o cara vai ficar muito provavelmente anacúsico desse lado. Isso, porque a ausência da endolinfa e da perilinfa causa morte de células ciliadas. Assim, as células ciliadas, elas são muito frágeis, né? Muito, 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 tanto que até hoje a gente não tem nenhum tipo de recurso que substitua a célula ciliada, né? A gente pensa no implante coclear, mas ele substitui o funcionamento do impulso elétrico. Ele não substitui a célula ciliada. Tanto que, assim, a audição com o implante, ela ainda assim não chega a ser igual à audição quando existe a célula ciliada funcionando, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E a fístula é isso. Rompeu
o labirinto membranoso, escorreram os líquidos, a endolinfa e a perilinfa, e aí a surdez súbita na hora, e anacosia e tchau, não tem o que E fazer. muita tontura. Muita tontura. Esse vai ser o paciente, aquele cara que chega muito tonto no consultório. Isso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses pacientes pós-cirúrgicos, né? Existem alguns otorrinos que são bem responsáveis, que eu gosto bastante disso, que eles fez cirurgia, eles já nem pedem mais imitância, que é para não correr o risco de bagunçar. Porque uma vez a orelha mexida, né, principalmente quando a gente tem envolvimento de membrana timpânica, cadeia timpanocelular, ela nunca vai ficar igual. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia suficiente para substituir de forma assim efetiva cada parte da nossa orelha. Por isso que não dá para, Deu? Todo mundo entendeu? né? Diferente da córnea, que a gente consegue tirar a córnea e colocar uma outra, na orelha a gente não tem essa possibilidade. Pelo menos não por enquanto, né? Por enquanto. Vale a ressalva. Vai saber, vai saber. Vamos falar de otite? Vamos lá. Quais são as otites que a gente pode ter? Né? Então, a gente tem alguns tipos de otite. Então, a gente pode ter otite externa, otite média. Né? Há na literatura algumas linhas que falam de otite interna, né? Mas essa careta mesmo, né? Então, se você colocar por exemplo, no Dr. Google, tipos de otite, você pode encontrar na sua vida, na sua pesquisa, alguma coisa que se refira a otite interna, né? Desconheço, né? Na verdade, eu vi hoje. Sério? Doeu. Sério? Nossa. Porque assim, eu fico pensando assim, se chegou líquido lá, na verdade morreu a cóclea, né? Não tem como Na ter. verdade, acho que a pessoa quis falar de labirintite, né? E a gente, Entendi. que é uma infecção do labirinto, mas que eu É nunca super tinha rara, né? ouvido, eu nunca tinha ouvido a referência de labirintite como otite interna. Se isso é uma nômina nova, desconheço, né? Mas vamos prestar atenção, vamos conhecer em otites, vamos pensar em otite externa e otite média. Otite externa pode ser causada por bactéria, por fungo. A otite por fungo ela é muito clara de ser vista, ela parece algodão na orelha do paciente, e do mesmo jeito que ela é muito clara de ser vista, ela é muito complicada de ser tratada. A gente vai fazer audiometria nesse paciente? Existe uma indicação de audiometria fixa em paciente com otite externa? Qual seria uma função audiométrica desse paciente, dessa audiometria? A não ser que a otite externa esteja num ponto de estar causando colabamento, né, do meato ou do conduto, não tem motivo, razão, circunstância para colocar o pobre ser dentro da cabine com fone para abafar ainda mais algo que já está por Já? dentro. Então, assim, geralmente esse caso não chega no consultório audiológico. É um caso que vai tratar, vai curar e vai retornar aí sim para fazer uma audiometria para a gente saber se teve algum outro tipo de lesão a partir dessa otite externa. Mas, em geral, não é um paciente que chega no consultório audiológico. Pode ter infecção por bactéria, mas, em geral, o que a gente mais vê mesmo é o fungo feliz fazendo a festa. Yeah. É. E tem cheiro também, viu? Isso. Por isso que a audiologista é um ser de estômago forte, né? Não pode ter estômago fraco em hipótese alguma. E nem sofrer de Vamos... vômito solidário. A não ser em alguns casos de otoneu. Mas vamos lá. Beleza. Vambora, vamos lá. Qual mais otite a gente tem? A gente tem otite média. E aí, otite média, a gente vai abrir um outro leque, porque as otites médias sim chegarão aos consultórios audiológicos. A gente vai ter a otite média serosa. Quem é a otite média serosa? Aquele cara que fica, aquela otite que fica lá e não se manifesta. Ela só vai. Quando ela não causa dor, ela não causa febre, a única coisa que ela causa é diminuição de audição. Então, a gente vai ter esse cara chegando quando a mãe percebe que está diminuindo a audição, quando, pior ainda, quando a escola percebe uma diminuição de audição,
ou quando aquele muco que existe em orelha média infecta. Porque aí vai gerar muita dor, isso aí, Cláudio. Vai virar uma otite média aguda, que aí sim vai doer e o cara vai para o consultório. O paciente de otite média serosa, eu brinco que ele é o liga-desliga, né? Quando ele tá com otite, ele desliga, quando ele tá sem, ele liga. É. Então é aquela audição flutuante mesmo, né? Então tem dia que ele tá ouvindo melhor, tem dia que ele tá ouvindo pior. Normalmente esse paciente ele tem um quadro respiratório importante, né? Então ele tem uma rinite importante, tem uma sinusite importante. Só que quando o líquido fica dentro da orelha média, ele não está ainda contaminado por bactérias, é só simplesmente a presença de líquido. Principalmente porque, assim, quando a gente tem essa quantidade de muco, né, por conta desses quadros respiratórios, o primeiro lugar que a gente tem alarde, na verdade, é a laringe, né, por conta das amígdalas. Então, e a dor de garganta, né, a amidalite, ela é escandalosa, né, é dor, é febre, é perda de apetite. Então, normalmente, A litose. a litose, a otite média serosa fica secundária e ela acaba sendo tratada por tabela, né? Porque o médico vai entrar com antibiótico, com anti-inflamatório por conta das amígdalas, e aí vai tratar a orelha média sem nem saber que estava bagunçado lá a situação, né? Então, acaba rolando um tratamento por tabela mesmo, porque a gente sabe que a medicação ela não vai diretamente para o ponto que você mandou. Você não toma o comprimido e fala, ó, vai para essa amígdala aqui, né? Ela circula o corpo inteiro. Então, tudo aquilo que tiver comprometido vai acabar sendo tratado. Mas Então, uma característica da serosa é que ela vai acabar acumulando líquido de novo. isso. Né? Então, ela vai melhorar nesse período e no período. Se vai para o otorrino que está fazendo esse atendimento, ele vai olhar a orelha, ele vai detectar e geralmente ele já vai mandar fazer o exame. Mas geralmente é a dor que acontece durante a noite, porque tudo que tem que acontecer acontece quando de noite. Vai para o PS e muitas vezes no PS a dor é na garganta, olha-se a garganta e deixa o ouvido para lá, ou olha o ouvido, mas quem não sabe o que procura não valoriza o que acha, nem detecta a alteração e nem faz o encaminhamento adequado para o médico que deveria ter sido feito o encaminhamento para fazer uma avaliação mais completa. Então, apesar da gente não poder observar a membrana, né, da gente poder relatar o estado em que a membrana está, o que o otorrino precisa enxergar, ou o médico que atender, né, o pediatra, ou o clínico geral, enfim, quem atender esse paciente precisa enxergar é que a membrana fica opaca. A nossa membrana timpânica ela é translúcida, então você joga a luz nela com o otoscópio, ela brilha. Se ela não está brilhando, algo está errado. É que a gente da FUNO, né, por conta da configuração das profissões, a gente não pode olhar e falar, nossa, tá opaca essa membrana. Por quê? Porque não faz parte da nossa alçada. Mas o médico precisa enxergar esse sinal, que é bem importante para a otite serosa, né? E lembrar que às vezes quando existe esse líquido, quando a gente faz a otoscopia, que a gente não fecha o olho na membrana timpânica, a gente enxerga, a gente vê até umas bolinhas. Se você olhar a membrana está translúcida, como não existe infecção, mas tem líquido lá dentro, a gente vê algumas bolhas de ar nesse líquido. Então, quando na próxima otoscopia que você fizer, dá uma observada para ver se você não enxerga essas bolinhas atrás da membrana timpânica. Isso é sinal que teu exame audiológico vai ter algumas alterações referentes à orelha média. Então, a gente vai ter uma perda condutiva, porque a gente tem líquido dentro dessa orelha média e esse líquido dentro da orelha média vai causar uma alteração de transmissão de sinal. Isso. Então, essa é a fisiopatologia, né, básica da otite. Ela tem um acúmulo de líquido num meio onde precisava estar o quê? Ar, tá? Essa é a otite média serosa. Então, ele é o caso mais tranquilo pro paciente, assim, do ponto de vista de sinais e sintomas, mas não de consequências. A gente sabe que os pacientes que, principalmente na primeira infância,
tem otite média serosa recorrente, eles têm uma tendência bem grande, né, de ter problemas do desenvolvimento, né? Então, eles têm problema de linguagem, têm problema de leitura e escrita, tem chance de desenvolver o transtorno do processamento auditivo central. Então, não é uma doença que a gente pode deixar falar, ah, é só uma otite serosa. Não, ela tem que ser tratada, ela precisa ser acompanhada, porque ela causa consequências muito severas se ela permanecer acontecendo o tempo todo, né? No desenvolvimento desse indivíduo. E em adultos, ela pode evoluir até para uma otosclerose, que é uma coisa que a gente já viu acontecer, que é quando essa otite fica crônica, né? E aí a gente começa a ter uma corrosão do osso do estribo, não por conta de uma ação autoimune, mas por conta justamente do líquido lá dentro causar esse esfarelamento, e aí vai ter a reconstrução, e aí vira aquele ciclo vicioso tudo de novo. E quando esse líquido infecta por alguma razão, a gente vai ter a membrana timpânica, vai ficar bem avermelhada e muitas vezes ela vai romper, né? Rompe para que esse líquido que está dentro da orelha média vá embora. Então, quando esse líquido vai embora, ele vai usar a membrana. Provavelmente esse paciente está com uma disfunção tubária. Vamos pensar qual é a função da tuba auditiva. A gente tem um caninho que liga orelha média à nossa laringe, né? Vai ficar bem na saidinha aqui. Então, o nosso sistema de aeração da orelha vai funcionar via tuba auditiva. Se essa tuba não funciona, essa tuba auditiva fica fechada, eu não tenho um sistema de equalização da orelha média. Então, esse líquido, se foi uma bactéria lá, ele vai infectar. Eu não tenho como fazer essa orelha respirar, ela vai encontrar um jeito de respirar, que vai ser por onde? Pela minha membrana timpânica. Vai romper a membrana timpânica e vai dar um alívio na dor, né? Por mais estranho que possa parecer, esse rompimento alivia a dor porque ele diminui a pressão da orelha média. A Carla fez uma pergunta. Perdemos? Cláudia Longo, essas bolhas também não aparecem em quem tem rinite? Só vai aparecer se a gente tiver alguma alteração de orelha média, né? Porque a rinite não necessariamente vai dar para a gente uma alteração de orelha média. A gente tem. É exatamente isso que a gente estava falando em relação à tuba auditiva, né? Como ela é uma ligação entre a orelha e a laringe, né? E o nariz, por assim dizer, porque conforme a gente assoa, a gente faz com que a tuba auditiva abra ou feche de vez, né? A gente causa o colabamento. Então, posso empurrar catarro que tiver aqui nessa região para cá, posso empurrar líquido. Quem tem rinite normalmente tem mais coriza do que catarro, né? Então o organismo fica produzindo aquele líquido transparente, que pode ir parar lá dentro da orelha. Ele não está infectado, apesar de ser coriza, né? E quando a gente tem o colabamento da tuba, então, além da falta de equalização da pressão dentro da orelha média, a gente tem uma falta de circulação de oxigênio. Então, aquele líquido que era só uma coriza, ele apodrece lá dentro, né? E aí ele causa a otite média, né? E ela pode virar otite média secretora, que é quando tem o rompimento da membrana e acontece o vazamento desse líquido justamente para poder voltar a esse ambiente a ser aéreo e não líquido. Nas otites médias serosas, que a gente acabou não falando, quando o paciente vai para a cirurgia, geralmente ele retira a amígdala, retira a adenoide e coloca o tubinho de ventilação. Então, sempre ficar atento, o paciente foi para fazer a avaliação, às vezes o médico já faz o pedido para daqui 3 meses vá fazer a audiometria de novo, e lá no pedido já está tímpano, ou no tempo que ele imagina que aquele tubinho de ventilação vai cair. Quando a gente faz a meato, dá uma olhada se aquele tubinho de ventilação não está na membrana timpânica. Como que é um tubinho de ventilação para quem nunca viu o tubinho? Ele é uma coisa bem pequenininha, bem menor que a bundinha da caneta Bic. Ele é menor que aquela bundinha. Geralmente, ele tem alguma cor verde, azul, qual que o vale, ele parece um carretel.
Então, o que, que o médico faz na cirurgia? Ele faz um talinho na membrana timpânica e coloca esse tubinho de ventilação. À medida que a tua membrana, a tua orelha média volta a respirar, vamos imaginar que a tuba auditiva voltou a funcionar, a tua orelha média voltou a respirar, a tua membrana timpânica vai voltar a reconstruir. Quando ela reconstrói, ela expulsa o tubinho de ventilação. Ela mesma manda para fora o tubinho e ele vai cair sem a necessidade de ser retirado. Tudo bem? Então, não adianta a gente querer fazer uma timpanometria num paciente que está com tubinho de ventilação, porque a gente não vai ter como colocar essa pressão. Quando você colocar a pressão lá, o botão, o dial vai lá para mais 5 ml, que é sinal que a gente está pegando a pressão de orelha média e orelha interna, né? Porque a gente vai ficar, se essa membrana timpânica estiver aberta, a gente não consegue vedar. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Que é um sinal diagnóstico importante para perfuração de membrana timpânica. Às vezes a perfuração é tão pequena que quando a gente vai perceber que o paciente tem perfuração de membrana timpânica, quando a gente vai fazer a timpanometria. Isso. Se alguém não entendeu o que eu falei, manda um sinal. Não sei se eu falei confuso demais. Não. Não? E assim, o paciente que tem o tubinho, gente, enquanto ele tá com o tubinho, se você fizer imitância, eu juro que ele vai xingar a sua tataravó. Tá? Por quê? Porque dói. Vai causar um desconforto, assim, impressionante, tá? Então, observem a orelha do seu paciente. Se tem algo que não era para estar lá, algo que você nunca viu, não mexa. Ponto, né? Porque a gente corre o risco do paciente ter, vamos pensar numa criança pequena. Além do tubinho de ventilação, ele foi lá e enfiou um feijão na orelha, né? Então, cuidado. Se viu um corpo esquisito lá dentro, não faça tímpano, porque pode causar um problema ainda maior em vez de ajudar, tá? O tubinho às vezes cai e fica grudadinho na cera do ouvido, né? Ele não sai no travesseiro, não cai em outro lugar, mas fica grudadinho na cera. E quando tá lá, o médico vai lá com a pinça e pega esse tubinho. E a mãe coloca no colar do paciente. Mentira. Igual o dente quando cai. Não, pelo amor de Deus, não dá ideia. Não dá ideia. Não dá ideia. Ajuda o Jesus. Não dá ideia. Ai, pessoal. Então, ficou claro, otite média serosa, não tem dor, não tem febre, o paciente tem essa questão da audição flutuando, né? E ele tem que ser tratado com urgência, porque, apesar de não ter sinais evidentes, ele tem prejuízos de desenvolvimento por conta da presença do líquido lá dentro, né? Então, por exemplo, quando ele tá com otite, ele ouve que aquele animalzinho que faz mu é faca, e quando tá sem é vaca. Então, vai guardando os mesmos fonemas, as mesmas palavrinhas em gavetinhas erradas, e aí depois ele faz o quê? Transtorno do processamento aditivo central, né? Então, bastante cuidado com a otite média serosa, que apesar dela ser assintomática, ela é bem prejudicial. Aí a gente tem as otites médias purulentas, né? Que é quando o líquido lá dentro apodrece ou entra em contato com alguma bactéria, com algum vírus. E nesse caso a gente tem a otite média aguda, que é o caso isolado. Então, peguei um baita de um resfriado, tô toda catarrenta para tudo que é lado. Gersolino! Ô, Gersolino! Eu vi. Né? Tá catarrento para todos os lados. Então, a gente tem a possibilidade daquele quadro ser pontual, né? Saiu todo aquele catarro, toma antibiótico, toma anti-inflamatório, pum, tchau. Ok. Sim. Esse caso é tranquilo de resolver, né? E é o caso que ele dá mais alarde, né? Porque como é uma coisa aguda, então a febre vai muito alto. Dói. A dor dói com força, viu, gente? Pra vocês terem uma ideia, dor de ouvido é a quarta dor pior que a gente tem. Só perde para parto, né? E dor do trigêmeo. Que mais? Qual que era a outra? Cólica renal, né?
cólica renal e dor, e aí é dor de ouvido. Então, gente, é uma dor filha da mãe, falar português bem claro, Sim, tá? dói muito. Dói. Então, a otite média, quando ela é aguda, é um caso pontual, tá? Só que a gente tem os nossos queridos pacientes que eles são muito azarados e eles têm as otites médias crônicas, ou seja, eles têm um sistema imunológico que não funciona muito bem, né? É, Não funciona. É. E coitado do paciente. ele é aquele. Desculpa a expressão, mas é aquele paciente cagado de arara, sabe? Assim, ó. Aquele sistema imunológico que não funciona bem. Então, o que acontece? Qualquer bactériazinha que passa ali perto, pum, Pegou. entra, pegou. E ele tem uma resposta lenta para esse tipo de reação, né? Porque o nosso organismo ele foi projetado, justamente, o nosso sistema imunológico ele foi projetado para receber ameaças. A gente só tem um sistema funcionando porque ele já foi ameaçado N vezes, né, dos nossos antepassados lá, desde quando a gente era ainda larva, né? Tá? E por isso que o sistema imunológico vai se desenvolvendo, né? Então, por isso que tem pessoas que, por exemplo, pegam gripe e tem pessoas que não pegam. Por quê? Porque na genética delas já existe uma combinação que impede isso. Esse paciente, ele, além dele ter esse sistema fraco, ele ainda é lerdo para a resposta, né? Então, o paciente pega uma bactéria que nem é assim, a bactéria, né? O vírus, e aí o sistema vai lá, assim, ó, estilo carro no inverno, né? Demora uma eternidade para chegar, para entender o que está acontecendo, para falar, ó, estamos sendo invadidos. Vamos fazer o quê? E aí Reunião ele começa. ministerial, ele tem Isso, muitos protocolos para entrar em ação. Com tantos protocolos, o vírus ou a bactéria invade e faz o estrago. isso. Então, a otite média crônica é aquele paciente que, assim, já pôs tubinho 5 vezes, já fez imunoterapia, já tomou remédio alopático, homeopático, já fez benzimento, já passou na mãe de santo, em tudo que você imaginar, e E ainda não assim, resolveu. e ele não resolve, tá? E assim, é uma Esse, coisa importante, dependendo do serviço que a gente está trabalhando, a Aline falou a mãe de santo, a curandeira, dependendo do serviço que a gente está no momento, essa pode ser uma rotina comum de paciente. Então, vale a pena, quando você está fazendo a anamnese, de perguntar para a mãe se ela não levou em uma terapia alternativa não muito ortodoxa. Porque a gente já viu colocou remédio que coloca em pata de cavalo dentro da orelha de criança, cera de vela, né? Que curandeiro pingou a vela, o breu da vela para curar a dor. Então, dependendo do local, dependendo da informação que os pacientes têm, vale a pena investigar, porque isso pode ser um fator que não te permita fazer o exame, porque às vezes demora tanto do momento que o paciente chegar ao médico, o paciente passou no médico, demora tanto para ele chegar no exame audiológico que a mãe teve tempo para fazer muitas coisas e muitos picos de desespero entre esse período, né? Porque você começa a ver seu filho precisando de algo que ele não consegue ter, você começa a apelar para aquilo que você tem referência por perto. E muitas vezes a referência não é muito bacana. Então, a gente pode ter alguma novidade quando a gente vai fazer. Dri, a gente ouve coisas que deixam o cabelo em pé. acho que a pior coisa que eu já vi até hoje foi quando eu estava trabalhando numa empresa fazendo ocupacional. O rapaz falou assim: não, minha mãe tratava a minha infecção de ouvido com um ovinho de barata. E como que pega o ovo da barata? Para mim é pior Não, ainda. cara. E aí o ovo choca, né, galera? E aí, festa de barata. Não, não, não. Foi assim. E assim, né? Eu tinha pouco tempo de formada, né? E quando a gente é recém-formada, a gente não consegue fazer a cara de poker, né? Porque quando você já teve já calejado, você faz assim. Ah, Cara samambaia. compreendo. Né? Você faz aquela cara assim de compreendo. Ah, era o recurso que tinha na época. Quando você é recém-formado, você faz quê? Sua mãe fez o quê? Então, tem que dar uma segurada também, né, gente? Porque
às vezes é como a Erika falou, é o único recurso que a pessoa tem, né? A gente tem, por exemplo, na medicina oriental, eles têm o uso daquele cone com fogo, né? Que faz um A empuxo. ventosa. Isso, mas é para qualquer um fazer isso? Não é. Isso não dá para fazer em casa se você não tiver treinamento. Por quê? Porque em vez de ajudar, você só vai encacar ainda mais. Você pode ter uma fístula perilinfática de fazer aquele empuxo. Então, se você não sabe o que você está fazendo, não inventa, por favor, porque vai dar E ruim, assim, vai dar ruim com força. e a própria manobra de valsalva, que muitas pessoas usam para descer a serra, além de poder dar um infarto, né? Porque a manobra é uma manobra que pode dar reações cardiovasculares, ela pode ser muito prejudicial para a audição também. Então, a gente tem muitos agradecimentos ao Valsalva, inclusive ele foi uma das pessoas que discutiu a otite, a otosclerose, né? Foi um dos primeiros autores a descrever a otosclerose, mas a manobra de Valsalva, quando não bem utilizada, ela pode produzir danos auditivos também e a gente tem uma perfuração, enfim. Então, sempre a anamnese a gente tem que perguntar para o paciente o que ele tem feito por aí. E pensar que, assim, o fato de você fazer valsava o tempo todo, você deixa a sua tuba auditiva preguiçosa, né? Ela vai ficando hipotônica. Ela vai ficando hipofuncionante, por quê? Porque você vai ter um mecanismo que vai fazer o quê? Vai compensar o que ela deveria estar fazendo. Então, em vez de ajudar, você vai piorar, né? Lembrando, a tuba auditiva, ela é uma compreensão entre dois músculos, né? Ela é uma cavidade inventada pela presença desses dois músculos. Então, se você o tempo todo força, você faz com que esse músculo fique o quê? Preguiçoso, né? Então, ele não vai abrir e fechar corretamente. E aí vai acontecer o quê? Meleca. Então, bastante cuidado. Não é um recurso que é para ser usado o tempo todo, indiscriminadamente, de qualquer jeito. Às vezes, a gente, até o paciente que chega para a gente, né, o rinitoso, principalmente, a gente orienta na hora que ele vai assoar o nariz, que ele não aperte as duas narinas ao mesmo tempo. É sempre uma de cada vez, justamente para dar tempo da tuba auditiva ir equilibrando todo o sistema, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter bastante em relação a isso. Bom, Nossa, a gente só tem mais 8 minutos. exatamente. Eu falei que não ia dar tempo de falar da neurosensorial. Eu te disse. Vamos lá, Ainda bem que eu não cortei. no rol das otites, a gente também tem a otite média crônica colesteatomatosa, que a gente já falou lá atrás, né? Que de todo o rol de otites é aquela que vai causar mais complicação para o paciente e é aquela que é mais. Ela faz um strike, né, na orelha. Ela consegue desorganizar todo o sistema, toda a cadeia, todo o sistema timpanoauricular, e a gente vai ter uma alteração até de mastoide. Vamos lembrar que a mastoide é aquele lugarzinho que a gente coloca o vibrador ósseo. E ele é uma região pneumatizada. Então, se você olhar o osso da mastoide, ele é todo telado Furadinho. com... Oi? Ele é furadinho, que nem um soufflé. Furadinho, ele parece um soufflé, que tem câmeras de ar. Né? Então, o colesteatoma, em geral, toma toda a sua mastoide e ele vai... muitas vezes, depois da cirurgia, a gente tem reincidiva de colesteatoma, é bem complicado. A gente está muito... Vamos lembrar que na orelha a gente está muito perto de meninges também, né? Então, a gente ter uma meningite por conta de uma otite média crônica não é a coisa mais rara do mundo. Então, é só uma otite. Não, uma otite nunca é só uma otite. Né? Então, a gente pode ter outros prejuízos muito importantes em decorrência dessa otite. Érica, E qual é o achado audiológico, né, de uma otite média crônica com perfuração? A gente vai fazer a timpanometria colocando sonda desse lado? Não. Começando do princípio que a gente não tem pressão, né? Então a gente não vai conseguir fazer a tímpano desse lado de jeito nenhum. Outra coisa importante, a gente pode ter otite média crônica sem perfuração de membrana timpânica, né? Mas uma vez tendo a perfuração de membrana timpânica, não é possível fazer
a timpanometria desse lado, a imitanciometria desse lado. Pode ser feito do lado contralateral? Desde que a gente não tenha comprometimento, pode sim. Só um parênteses importante, né, que a gente falou da otite interna, né, que essa questão dói, né? No fundo da alma, inclusive, mas enfim. A gente tem que lembrar que é o seguinte, né? A gente tem dois órgãos sensoriais ali, né? Dentro do osso petroso. A gente tem a cóclea e a gente tem o órgão vestibular, que é o do equilíbrio. Então, essa otite, ela pode infeccionar o vestíbulo? Pode, né? Então, a gente tem uma escapatória de um vírus, de uma bactéria para lá, que isso sim é chamado de labirintite. Tá, pessoal? Labirintite é uma doença rara, acontece com 1 a cada 1,5 milhão de pessoas, não é simples. O que as pessoas têm são vestibulopatias, que é o outro capítulo, que é com a Andresa, né? Aliás, a gente tem que pôr a Andresa para fazer live. Tem que pôr a Andresa na área. Mas a labirintite, ela é como se fosse uma meningite, ou seja, é uma infecção bacteriana ou viral no labirinto. Então, ela é super rara de acontecer, tá bom, pessoal? Então, guarda isso que é importante saber. A gente podia falar de surdez oculta? Podemos falar de perda oculta numa próxima oportunidade, sim, Claudinha, não tem problema nenhum, não. Aliás, a gente ia falar de neurosensorial hoje, mas eu subestimei a nossa capacidade, porque a gente fala muito, né? A gente falou, não, nós vamos ser mais concisas possível. Só que não. Então, mas não dá, né? É um assunto muito amplo, né? Não adianta. E na otite média, o que a gente vai ter? Primeiro, uma perda condutiva, que pode evoluir para uma perda mista, que pode evoluir para uma anacusia nos casos do colesteatoma. Né? O pós-cirúrgico de colesteatoma, em geral, ele vem com strike, ele vem com uma perda importante de audição. Sempre vai ter uma anacusia. Não. Depende do quanto esse colesteatoma estava lá, do que ele afetou, das áreas que ele invadiu, mas a gente pode ter uma perda importante de audição com características mistas, sim, podendo evoluir para uma perda maior de audição. Exatamente. Mas lembrar que a otite média, a característica dela é afetar a condução. Então, a abertura de gap, em geral, vai existir. Sempre. Vamos lembrar que nunca é sempre, nunca é nunca, né? Porque o que serve para tudo não serve para nada. Vide a cartilagem de tubarão que nem vendem mais. Então, em geral, sim, a gente vai ter sempre abertura de gap. Síndrome de Meniere, labirintite não viral ou bacteriana. Faz de novo a pergunta, por favor. Se a gente cair, manda para contato@siglaeducacional.com.br. Na próxima, na semana que vem, a gente pode falar de síndrome de Meniere, podemos até falar de labirintopatia, mas só refaz a pergunta para a gente entender o que você quer saber, por favor. Só lembrando que, assim, gente, Meniere, ele é autoimune, né? Ele tem a hidropsia, é o organismo atacando ele mesmo. Eu, pelo menos, eu nunca ouvi falar de Meniere viral ou bacteriano. Normalmente ele é autoimune. Mas, de qualquer maneira, manda direitinho pra gente, como a Erika falou, se a gente cair agora, manda pra gente no e-mail da sigla, para que a gente possa formular para a semana que vem. Isso, a Adriana acabou de colocar aqui, ó. Então, labirintite é uma infecção do labirinto. A síndrome de Meniere é uma vestibulopatia. É um mau funcionamento do vestíbulo. Uma coisa não tem relação com a outra, tá bom? É que convencionou a popularmente se chamar a labirintopatia de labirintite. Quando a gente tem tontura, quando as pessoas em geral têm tontura, estou com labirintite. Os médicos, para terem maior acesso ao paciente, acabaram adotando a palavra labirintite como uso comum. Mas, na verdade, labirintite é um quadro muito específico e muito importante no sentido de ser. É uma ameaça à vida, né? Uma ameaça importante à saúde. Então, o que a gente vê na síndrome de Meniere é a labirintite, a labirintopatia, que é essa vertigem.
e não a labirintite, que é uma infecção viral ou bacteriana do labirinto, tá? Então, acho É que o hora teu de dar tipo, tchau. a gente falou o máximo. Lembrando da especialização da Aline de audiologia clínica, especialização de processamento auditivo, que estão com programa de bolsa.